Eu estava na metade do meu pão de queijo recheado de frango de micro-ondas quando Rogério Paiva deixou o baralho cair na minha mesa como se fosse algum tipo de pergaminho sagrado. Preciso deixar isso impecável até segunda-feira, disse ele. Só dentes e nenhuma alma. Parecia um apresentador de game show que tomou proteína demais. Dei uma olhada nos slides. 37 páginas de clip arts e tópicos que mais pareciam um delírio febril de um estagiário de ressaca. Gráficos sem fonte, dados de mercado de 2017 e um slide que literalmente dizia: insira a visão aqui. Eram 4h47 de uma sexta-feira. Preciso que esteja perfeito. Ele acrescentou que teria investidores na segunda de manhã. Você é a pessoa dos detalhes, não é? Piscou, como se tivesse acabado de me dar um bônus de Natal em vez de um incêndio corporativo. Saiu assobiando, provavelmente para encontrar o personal trainer ou o próprio reflexo. Fiquei olhando para aquela bagunça, piscando devagar como se meu cérebro precisasse reiniciar. Ouvi um som leve de passos se aproximando da minha baia. Ah, posso ficar se você quiser ajuda, disse Leandro Brito, o novo estagiário. Cara de novato, energia nervosa, provavelmente ainda com a chave do alojamento pendurada no cordão. Sinceramente, achei que ele já tivesse desistido. A maioria pede demissão. Mas lá estava ele, mochila pendurada no ombro, parecendo mais um calouro perdido do que alguém prestes a assistir a uma implosão corporativa. Pega uma cadeira, suspirei, estalando os dedos. Vamos ficar aqui um bom tempo. E ficamos. Das 5 da tarde até pouco depois das 2 da manhã, reconstruímos aquele deck do zero. Refiz todos os gráficos buscando dados de mercado em tempo real, enquanto Leandro cruzava números e extraía análises de sentimento das avaliações dos usuários dos 2 últimos trimestres. O garoto trabalhava rápido, quieto e curioso, e tinha bons instintos. Apontou um alerta nas projeções de crescimento do Rogério que nos faria parecer jogadores bêbados diante dos investidores. Eliminamos metade daquelas frases vazias e o jargão corporativo, substituindo tudo por estratégias reais, com prazos e metas palpáveis. Corrigi até as fontes e o espaçamento, 2 vezes. À 1 da manhã, Leandro já tinha passado daquela fase sonolenta e entrado no que eu chamo de modo zen de madrugada, digitando com os olhos semicerrados e murmurando estatísticas baixinho, como se fossem mantras. Ele me lembrou de mim mesma, lá atrás, antes dos especuladores e dos escaladores de carreira destruírem qualquer brilho ingênuo que eu ainda tinha. Quando salvamos a versão final, versão 14.3 final JMDK, recostei na cadeira e soltei algo entre um riso e um gemido. Sinceramente, disse eu, esfregando os olhos, isso tá realmente bom. Tá ótimo, respondeu Leandro. Tipo, sem querer ofender, mas eu não esperava aprender tanto em uma noite. Lancei um olhar de soslaio para ele. Sem querer ofender, mas comigo foi a mesma coisa. Rimos, aquele tipo de risada maluca e cafeinada que só acontece quando são 2 da manhã e o cérebro tá exausto e acelerado ao mesmo tempo. Enviei o deck final para o Rogério, com o assunto Apresentação para investidores, revisada e pronta. Não precisava agradecer. Eu já sabia como isso ia terminar. Segunda-feira de manhã ele chegaria, abriria o PowerPoint como se fosse Moisés abrindo o Mar Vermelho e apresentaria nosso trabalho como se tivesse saído direto das pontas de seus dedos polidos. Talvez mandasse um "Valeu, equipe!" se estivesse generoso. Mas pela primeira vez eu não me importava. O trabalho estava sólido, à prova de falhas, e em algum lugar no meio do purgatório de planilhas e estresse, eu me lembrei do que era fazer algo excelente. Não porque mandaram, mas porque eu sabia fazer. Esse tipo de orgulho não precisa de aplausos. É silencioso e muito mais forte. E ei, se você ainda estiver ouvindo, essa é a parte em que eu digo aquilo que todo mundo esquece. Se você gosta de histórias em que a verdade aparece, em que pessoas quietas não ficam caladas para sempre, então se inscreve aí, talvez até curta o vídeo. Não porque algum algoritmo precise, embora precise, mas porque isso mantém vivo esse cantinho estranho da justiça. Agora, voltando ao assunto. Naquela noite, acompanhei o Leandro até o estacionamento. O ar estava frio.
daquele tipo que te desperta e faz o mundo parecer um pouco mais limpo do que realmente é. Ele me agradeceu mais 2 vezes e eu disse que ele tinha se saído muito bem. E eu estava falando sério. Só espero que o Rogério não estrague tudo, ele disse. Eu sorri. Vai estragar. E eu estava certa. Mas não da forma que nenhum de nós imaginava. A segunda-feira chegou como um caminhão cheio de horas extras não pagas. Cheguei cedo. Até passei uma blusa decente pela primeira vez, achando que talvez conseguiria 2 segundos de reconhecimento antes que Rogério tomasse o crédito. Mas não. Ele entrou 10 minutos atrasado, com um café gelado na mão, parecendo uma foto de banco de imagens da confiança da gerência intermediária. Jogou o baralho de slides na mesa de conferência sem me olhar, virou 2 slides e disse: Perfeito, ótimo trabalho, eu assumo daqui. Pisquei. Era isso? Nenhum obrigado por vir à noite, nenhum Renata, excelente trabalho com as métricas de concorrência. Só um ótimo e uma fungada, como quem dá uma olhada num cardápio de delivery. Ele nem abriu o e-mail que eu enviei. Eu podia ter anexado a letra de Baby Got Back e ele teria lido sobre sucuri sem perceber. A apresentação começa em 15 minutos. Vamos revisar rapidinho. Eu falo, vocês 2 escutam. Ele clicou nos slides e leu as minhas palavras para mim, palavra por palavra. Até a piada sem graça que eu deixei no slide 3 às 1h38 da manhã, quando já estava cansada demais para revisar. Nós não estamos apenas movendo a agulha, estamos substituindo a bússola inteira. Leu, dando ênfase, como se tivesse pensado nisso no banho, entre uma flexão de ego e outra. Não disse nada. Fiquei parada, braços cruzados, mordendo o lado da bochecha até ficar dormente. Não era a primeira vez que eu via alguém desfilar com o crachá do meu trabalho, mas era a primeira vez que me sentia observada enquanto isso acontecia. Leandro estava a poucos metros, desajeitado dentro dos 2 blazers enormes, com o olhar alternando entre mim e Rogério, como se não soubesse se ria ou vomitava. Rogério se virou para ele pouco antes de irmos para a sala de reuniões. Ei, Leandro, senta perto da parede e fica ligado. Investidores gostam de simetria. Leandro assentiu e me olhou como uma criança acabando de descobrir que o Papai Noel se afogou numa banheira de hidromassagem. Dei o menor sorriso possível sem transformá-lo num rosnado. Não se preocupa, murmurei. É só mais uma segunda-feira. Ele abriu a boca para dizer algo, mas Rogério já estava no meio do corredor, balançando o controle remoto como se fosse uma varinha mágica. Eu o segui. Meus saltos ecoavam no chão, acompanhando o ritmo das batidas do meu coração. O peito apertado, não de nervosismo, mas daquele coquetel podre de raiva e impotência que eu já conhecia bem. Na sala de reuniões, as luzes estavam baixas, a tela acesa, e os investidores entrando aos poucos. Ternos, pastas de couro, cheiro de colônia antiga e de dinheiro que não deixa gorjeta. Rogério ficou de pé na cabeceira da mesa, parecendo prestes a encenar Hamlet. Eu, como sempre, ocupei o lugar atrás da cadeira, sem cartão de visita, sem aceno de boas-vindas. Apagada de novo. Vi Leandro se acomodar num canto, largar o tablet devagar e observar o ambiente. Parecia calmo por fora, mas notei uma leve contração nos dedos dele. Não estava apenas assistindo, estava absorvendo tudo. E então percebi. Sr. Álvaro Ferraz, o investidor-chefe, entrou e lançou um olhar demorado demais para Leandro. Mais do que se esperaria a um estagiário qualquer. Nada escandaloso, só um piscar de olhos, um lampejo de reconhecimento. Fiquei paralisada. O sobrenome de Leandro me soou familiar quando ele se apresentou, 3 semanas antes, Brito. Isso me lembrou de algum tópico antigo no LinkedIn ou de um diretório de ex-alunos. Mas ali, naquela sala cheia de homens que detinham partes da empresa, percebi onde já tinha visto aquele nome. Na parede do lado de fora.
Ferraz Investimentos. Ah, droga. Mas não disse nada. Cruzei as mãos à frente, engoli o grito e me preparei para assistir ao show de Rogério. E lá no fundo, bem lá no fundo, senti a pulsação tênue de algo que há anos estava soterrado por prazos, revisões e e-mails ignorados. A sala de reuniões sempre tem aquele cheiro de dinheiro e ar filtrado, como se alguém tivesse pago uma taxa só para respirar ali. Está fria demais, a luz é forte demais e as mesas longas o suficiente para dar início a um processo de uma ponta a outra. Assumi minha posição habitual, de pé, perto da parede. Perto bastante para ser útil, longe o suficiente para ser esquecida. Leandro sentou-se no canto, com uma perna tremendo sobre a mesa como um motor prestes a apagar. Rogério, claro, estava no centro, com as mangas arregaçadas o suficiente para mostrar o resultado da academia, mas não bastante para amassar o linho. Sorria como quem nunca ouviu um não. Um a um, os investidores entraram. 6 ao todo. Uma mistura de confiança bege e determinação grisalha. O último a cruzar a porta fez o ar ficar mais denso. Senhor Álvaro Ferraz. Ele não tinha cara de bilionário, sem relógio chamativo, sem sapatos brilhantes, só uma presença silenciosa que deixava até o oxigênio mais tenso perto dele. Todos se levantaram quando ele entrou, exceto o Leandro Brito, que parecia tentar se fundir com a cadeira. Bom dia, disse Sr. Álvaro Ferraz, acenando para ninguém em particular, os olhos percorrendo a sala como se contasse fantasmas invisíveis. Ele viu Leandro. Não foi nada teatral, apenas um segundo a mais de atenção do que o olhar merecia. Houve uma pausa, um leve lampejo de reconhecimento, um quase imperceptível apertar dos cantos dos olhos, o suficiente para alguém atento perceber. Eu percebi, só não sabia bem por quê. Rogério Paiva também notou, de um jeito meio distraído. Ele sorriu um pouco mais, provavelmente achando que Ferraz estava impressionado com o estagiário de aparência elegante que ele havia recrutado. Este é o Leandro Brito, sangue novo. Está observando hoje, anunciou Rogério. Leandro apenas assentiu de leve, firme, sem se mover muito, mas seus olhos se voltaram para mim por um instante. Não era medo, não era súplica. Era um olhar que dizia claramente: você também tá vendo isso, né? Eu vi, só não sabia o que diabos eu estava vendo ainda. O nome Ferraz começou a coçar no fundo da minha cabeça como uma palavra na ponta da língua durante uma entrevista de emprego. Por que esse nome me parecia tão familiar? Não o Sr. Álvaro Ferraz. Esse eu conhecia. Ele era o cara com o último talão de cheques, aquele cuja assinatura movia zeros como um tabuleiro de Ouija. Mas Leandro Ferraz? Ah, devia ser só o café de mais e o sono de menos. Não importava. O que importava era o fato de eu ter passado o fim de semana inteiro reconstruindo uma apresentação que estava prestes a ser exibida como um show solo da Broadway estrelado por Rogério Paiva. Dei uma olhada rápida no resumo executivo. Inova Link Tecnologia. Rogério começou a sua introdução com aquela voz melosa e ritmo de quem parece estar dando uma palestra para um público que não pediu para estar ali. Cada vez que ele dizia "nossa equipe", eu sentia meus dentes rangerem um pouco mais. Mas eu não conseguia parar de observar Sr. Álvaro Ferraz. Ele não olhava para Rogério, só para os slides. De tempos em tempos, seus olhos voltavam-se para Leandro, estudando-o, avaliando, às vezes com um traço de decepção. Leandro, por sua vez, nunca o encarava de volta, mas também não parecia confuso. Permaneceu imóvel, os dedos entrelaçados, como se esperasse por alguma coisa. Como se já soubesse desfecho e só quisesse que a peça chegasse logo à melhor parte. Em certo momento, acho que no slide 16, aquele sobre tendências de retenção de clientes, os olhos de Leandro se encontraram com os meus novamente, só por um segundo. Nenhum sorriso, nenhuma expressão exagerada, apenas um reconhecimento silencioso. E naquele olhar breve, eu entendi algo. Ele não estava nervoso. Ele estava segurando alguma coisa. Eu ainda não sabia o que, mas sentia mudança no ar.
Era como aquele instante antes da tempestade, quando o vento some e o silêncio pesa. Rogério não percebeu nada, ocupado demais recitando minhas palavras como se fossem dele por direito. Presunçoso demais para notar que estava se apresentando num palco que não havia construído sobre um holofote que nem sequer apontava para ele. E entre o gráfico de pizza sobre a taxa de rotatividade do terceiro trimestre e o discurso vazio sobre iniciativas estratégicas, algo estranho aconteceu. Eu parei de sentir raiva. Só fiquei curiosa. Rogério apertou o controle remoto como se lançasse um míssil. Primeiro slide. O logotipo da Inova Link Tecnologia girando com um swoosh irritante que me fez querer registrar uma reclamação por poluição sonora. Ele pigarreou, estilo o ator da Broadway se aquecendo, e começou a minha fala. Bom dia. Não estamos apenas movendo a agulha, estamos substituindo toda a bússola. Ele até acertou o meio sorriso que costumo dar depois dessa frase. Devia ter praticado em frente ao espelho do banheiro enquanto passava gel no cabelo. Eu ouvi pousar a fala no chão, mas nada. Nenhuma risada, nenhuma reação, só um mar de sobrancelhas franzidas e canetas batendo na mesa. Mas isso não o impediu. Ele continuou com o entusiasmo de um homem que nunca foi avisado que é medíocre. Slide após slide, folheava meu trabalho como se fosse um direito de nascença. Cada palavra que digitei às 1h45 da manhã, com metade de um pão de queijo recheado de frango na boca. Cada gráfico que Leandro atualizou meticulosamente. Cada anotação que fiz para fazer a narrativa fluir dos problemas às soluções. Ele não perdeu o ritmo, porque não precisava. A parte difícil já tínhamos feito, ele só estava lendo. Um teleprompter humano de blazer sob medida. Mesmo assim, os investidores não se inclinavam, não reagiam, apenas observavam, sérios, imóveis. O Sr. Ferraz passava mais tempo olhando para Leandro do que para os slides. Leandro, quieto, com o rosto indecifrável, mas cada vez que Rogério chegava num slide importante, especialmente os mais técnicos, como retenção projetada versus rotatividade histórica em novos mercados, eu notava o maxilar de Leandro se contrair, levemente. Aquela reação típica de quem ouve alguém desafinar a música que você mesmo compôs. Fiquei ali, de braços cruzados, encostada na parede fria de gesso, assistindo meu trabalho desfilar no corpo de outro. Meu coração batia firme, nem rápido nem lento, apenas apertado, como um nó sendo puxado milímetro por milímetro. Eu já tinha vivido esse momento antes. Homens como Rogério Paiva não apenas roubam crédito, eles esperam por isso, como oxigênio, como salário, e mulheres como eu devem sorrir e permanecer úteis até evaporarem. Mas desta vez foi diferente. Desta vez havia Leandro Brito, e aquela tensão suspensa no ar, como se todos aguardassem por um segundo sapato que ainda não havia caído. Rogério clicou no slide 23, a análise detalhada da estratégia entre o primeiro e o segundo trimestre, meu favorito. Escrevi com 2 canecas de café e uma leve crise existencial. Ele errou o ritmo, se confundiu com os números, mas disfarçou com charme, rindo como se o erro fosse parte do plano. Obviamente, vamos ajustar isso depois da rodada, disse ele, com a confiança de quem nunca preencheu a própria planilha. A senhora Valéria Monteiro, investidora, não disse nada. Rogério seguiu até o slide final. O agradecimento com aquela imagem cafona de 3 modelos diversas cumprimentando um tablet. Virou-se para a sala e fez sua reverência final. Quero agradecer à minha equipe pelo apoio nisso, disse ele, juntando as mãos à frente do corpo como um pastor em um casamento de classe média. Sem nomes, sem contato visual, só uma fala genérica para cumprir o requisito de humildade. Eu não pisquei, não assenti, não me encolhi. Deixei o silêncio se estender como caramelo derretido.
Sr. Ferraz cruzou as pernas, apoiando o cotovelo na cadeira. Outro investidor rabiscava algo em sua folha, sem mover o rosto. Então, clique! Rogério soltou o controle remoto com firmeza. O discurso havia terminado. O clima na sala deveria melhorar. Mas não melhorou. Um segundo passou, depois outro. Nada. Ninguém bateu palmas, ninguém fez perguntas, apenas aquele silêncio denso e doce, com gosto de tensão e arrependimento. Rogério tentou quebrar o gelo. Então, alguma pergunta? Sr. Ferraz se recostou uma cadeira, os olhos se voltando rapidamente para Leandro, que ainda encarava a mesa como se ela lhe devesse algo. E então veio a primeira onda. Foi só isso que você encontrou? Perguntou Ferraz, não a Rogério, mas a Leandro. De repente, o ar mudou, minha coluna se endireitou e pendi a respiração. Vi a testa de Rogério se contrair, Leandro levantou o olhar e eu soube. Estávamos fora do roteiro. O silêncio após a apresentação não era apenas constrangedor, era cirúrgico. Sem aplausos, sem cochichos, apenas aquele silêncio clínico que antecede o momento em que os médicos verificam os sinais vitais antes de declarar a hora da morte. Rogério continuava sorrindo, sem entender que o show já tinha acabado. Então o Sr. Ferraz se moveu na cadeira. Sem pressa, inclinou-se lentamente para a ponta da mesa, na direção de Leandro, como se a gravidade tivesse mudado de lado. É tudo o que você encontrou? Repetiu ele, com a calma de um padre perguntando se você confessou tudo. Leandro piscou. Eu senti antes de ver. Aquele puxão no ar, como se a sala tivesse virado um vácuo e todos aguardassem a reação do estagiário. Rogério riu, forçando leveza. Ah, ele está aqui hoje. Ótima experiência de aprendizado, né? Mas Ferraz nem olhou para ele. Seus olhos continuavam fixos em Leandro, firmes, pacientes. Leandro ficou imóvel por meio segundo. Então, virou a cabeça devagar e olhou direto para mim. Não arregalei os olhos nem demonstrei surpresa. Apenas observei. Uma pergunta sem palavras. Não dei nenhum sinal, nem aceno, nem sorriso, nem gesto. Não precisei, porque naquele instante percebi algo. Ele já sabia o que faria. Não estava pedindo permissão. Estava apenas confirmando que eu o via, que apoiaria sua verdade caso ela viesse à tona, e eu o faria. Leandro voltou-se para a mesa, engoliu em seco e disse com voz suave, mas firme: Não, senhor. Acho que meu coração parou por 3 segundos inteiros. A cabeça de Rogério estalou, como se alguém tivesse puxado uma corda no seu pescoço. Com licença, pigarreou Leandro. Existem trechos em que trabalhamos que não entraram na apresentação final. Sr. Álvaro Ferraz ergueu uma sobrancelha. Sessões? Leandro assentiu uma vez. Especificamente, mitigações de riscos ligadas aos cronogramas de lançamento do produto e alguns dados de feedback dos usuários que coletamos no último beta. Observei a boca de Rogério se contrair em um meio sorriso que mais parecia um tique nervoso. Refinamos a mensagem para maior clareza, disse rapidamente. Não queria sobrecarregar a situação. Você tomou essa decisão? Perguntou o Sr. Ferraz. Havia firmeza por trás da suavidade agora. Rogério endireitou as mãos sobre a mesa. Bem, eu liderei a equipe. As decisões finais fazem parte dessa responsabilidade. Leandro não hesitou. Renata insistiu para incluir os dados. Todas as cabeças se voltaram, inclusive a minha. Era como se alguém tivesse pronunciado uma palavra proibida na igreja. Meu nome não havia sido mencionado naquele dia na sala, nenhuma vez, nem por acidente. E, de repente, pairava no ar como fumaça. Sr. Ferraz se virou para mim, e juro que a sala inteira se inclinou 1,5 centímetros em minha direção. Renata, disse ele calmamente, você não achou que valia a pena omitir esses dados? Eu poderia ter sido gentil. Poderia ter oferecido algum comentário diplomático sobre trabalho em equipe ou divergências criativas. Algo na voz de Leandro,
Algo nos olhos de Sr. Ferraz me fez deixar o filtro de lado. Achei que cortá-lo criaria um ponto cego, disse eu. E eu não tinha sido convidada para esta reunião, então não tive voz ativa. Silêncio mortal. Sr. Ferraz se recostou na cadeira como alguém que acabou de confirmar uma teoria. Leandro, disse ele, mostre-nos o que foi cortado. A sala piscou como se o flash de uma câmera tivesse disparado. Leandro não hesitou, pegou seu tablet como se estivesse esperando por aquele momento. Tocou 2 vezes, girou a tela e disse: Não está polido, mas a substância está aqui. De repente, eu não era mais invisível. Eu estava na sala. Leandro olhou para mim novamente. Nenhum sorriso, nenhum sinal, apenas uma certeza compartilhada. Não se tratava de um estagiário falando fora de hora. Era um teste, e os resultados começavam a se revelar. Os dedos de Leandro se moviam com precisão e serenidade, sem hesitação, sem gaguejar. Tocou na tela e a inclinou levemente em direção à cabeceira da mesa. Esta seção deveria ter sido criada originalmente após o slide 14, disse ele. Ele detalhava as anomalias de comportamento dos usuários identificadas na versão beta mais recente, especificamente indicadores de rotatividade em contas que sofreram downgrade nos primeiros 90 dias. As palavras eram de cuidado clínico, mas seu tom carregava algo mais intenso do que confiança. Certeza. Ele não estava chutando, ele sabia. E, de repente, a temperatura na sala caiu alguns graus. Observei Sr. Ferraz se inclinar levemente, apoiando os cotovelos na mesa. Alguns investidores, até então impassíveis, começaram a folhear seus materiais impressos para localizar o slide 14. Um começou a anotar. Outro, que não dissera uma palavra em toda a reunião, inclinou a cabeça como se tivesse acabado de ouvir um segredo. Leandro continuou, com a voz firme como a de um cirurgião. Percebemos que os usuários do nosso plano intermediário têm mais chance de abandonar a plataforma se os tutoriais de integração forem pulados ou acionados tardiamente. Isso não estava no roteiro apresentado por Rogério, pois não tínhamos dados suficientes na hora de montar a apresentação. Ele fez uma pausa para enfatizar. Renata teve a ideia de rastrear o abandono de sessão, usando os registros de data e hora dos tickets de suporte, acrescentou Leandro, passando para a próxima página. Existe um padrão, não é preço, é atrito. A sala ficou em absoluto silêncio. Com base nisso, ele continuou. Executamos um teste mock-AB com fluxos de interface fictícios. Mostramos uma melhoria projetada de 17% na retenção, apenas realocando o ícone de ajuda e ajustando a frequência padrão das dicas de ferramenta. Ele clicou novamente. Um slide simples apareceu. Gráfico direto, linha em negrito subindo. Rogério abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Apenas uma expressão de espanto. Também incluímos feedback longo do usuário, disse Leandro impassível. Era a sessão que Renata se esforçava para manter. Ele se voltou para mim enquanto falava. Não para me bajular, não para me interromper, apenas para reconhecer. Não assenti, não sorri, não me movi. A verdade falava por si. Sr. Ferraz finalmente falou. Por que isso não foi apresentado originalmente? Rogério interrompeu. Porque não estava formatado corretamente, não queria atrapalhar a narrativa principal. Narrativa principal sendo... perguntou o Sr. Ferraz. Rogério piscou. Bem, a estratégia de autocrescimento, as projeções, o funil de aquisição de usuários. Leandro não interrompeu. Ele apenas deixou o silêncio agir. Então disse, calma e claramente. Achamos que isso poderia ser mais relevante que projeções brilhantes. Sem veneno, sem atitude. Apenas precisão cirúrgica. A sala reagiu como um tabuleiro de xadrez em xeque. Um investidor se inclinou para a frente. Por que não nos deram isso antes? Rogério gaguejou. Ainda estava em desenvolvimento. Leandro corrigiu, firme e cirurgicamente. Foi cortado no final de sábado. Todos olharam para mim novamente. Eu não disse nada. Fiquei ali, parada, como pedra esquecida, agora impossível de ignorar. Deixe-os preencher as lacunas,
Deixe-os fazer as contas. A verdade não precisava de microfone. Leandro bateu um dedo na mesa. Isso é bom, disse ele. Finalmente! Este é o tipo de informação que molda decisões. Não agradeceu a Rogério, nem reconheceu os 45 minutos de slides superficiais. Apenas olhou para Leandro, depois para mim e novamente para o tablet. Naquele momento não senti raiva nem ressentimento. Senti o início de uma mudança. Não ruidosa, nem rápida, mas irreversível. O peso do momento não destruiu a sala, mas a aguçou. O clique suave das canetas, o farfalhar dos casacos, aquela postura corporativa rígida e performática, tudo desapareceu. Todos se inclinavam para frente, atentos, como espectadores de um julgamento que ninguém percebeu que começara. O tablet de Leandro estava no centro da mesa, como se sempre tivesse pertencido ali. Os slides dele, os meus slides, brilhavam muito mais nítidos e relevantes do que a bagunça inflada que Rogério acabara de exibir. E então, aconteceu. Uma das investidoras mais discretas, de blazer azul marinho, olhar afiado e senso de oportunidade preciso, desviou o olhar da tela para Rogério e perguntou naquele tom perigoso que se reserva para mentirosos flagrados: "Quem criou esta sessão?" Rogério se mexeu, sutilmente, mas já reconhecia os sinais. Confusão de papéis para ganhar tempo. Respiração falsa, como se fosse explicar algo complicado. Tentativa de lembrar quem estava na sala antes de falar. Tática clássica, distribuir a culpa até que desapareça. "Bem", disse ele, se vangloriando, "foi um trabalho em equipe, todos contribuímos de formas diferentes." Leandro interrompeu, sem elevar a voz. Todos congelaram. Até a climatização parecia zumbir mais silenciosa. Leandro olhou diretamente para a investidora, sem se intimidar. Ela construiu a estrutura. Eu apenas organizei os dados. A ideia de rastrear o atrito da sessão até o posicionamento da dica de ferramenta foi dela. Era a análise da sobreposição de tickets de suporte. Minha função era basicamente organizar as planilhas. Não havia ostentação nem política, apenas a verdade. E de algum modo, naquela sala, parecia revolucionário. O rosto de Rogério se contraiu, indeciso entre sorrir ou lançar uma cadeira. Sr. Ferraz se voltou para mim, calmo, contido, quase casual demais. "E você não apresentou isso mesmo fazendo todo o trabalho." Uma pausa. Apenas a verdade. Caiu como uma chave inglesa no azulejo. A linha caiu com um baque, sem frescuras, sem hesitação. Alguém soltou uma risadinha suave, não uma risada. Mas parecia o som que alguém faz ao perceber que estava assistindo a um truque de mágica, só para descobrir que o verdadeiro truque estava escondido atrás da cortina o tempo todo. A expressão de Sr. Álvaro Ferraz não mudou, mas eu percebi. A leve mudança nos olhos dele, um lampejo de respeito. Não porque eu tivesse dito algo dramático, mas porque não disse. Do outro lado da mesa, Rogério estava se desfazendo. O canto da boca se contraiu, as mãos se movendo nervosamente como se precisassem de reforços. "Nós colaboramos", insistiu ele. Rápido demais agora. "Claro, de certo modo. Renata rascunhou o conceito inicial, mas eu o evoluí." "Eu o removi", disse Leandro, em voz baixa, porém clara, sob suas ordens. Aquela única linha, aquele único detalhe, ninguém se mexeu. Nem precisava, porque agora tudo estava exposto, não havia como disfarçar. Sem jargões, sem clichês, o estagiário acabara de descascar a pele e tudo o que restava era o osso. Renata, o fantasma na sala, de repente estava visível. Não porque exigisse, mas porque os dados, o silêncio e a matemática inegável apontavam como uma flecha diretamente para ela. Não assenti, não agradeci, porque isso não era um favor. Isso foi uma correção. Finalmente, Sr. Álvaro Ferraz se levantou. Sem estrondo dramático, sem suspiro penetrante,
Apenas o arrastar silencioso da cadeira e a súbita mudança gravitacional de um homem retomando o centro da sala. Parou no meio da agitação, piscou com movimento como se não tivesse percebido que a reunião já não era mais dele. Não era apenas uma reunião de apresentação, disse Sr. Álvaro, tirando a poeira invisível da manga do paletó. Foi um teste. As palavras caíram como cimento molhado sobre a mesa. Senti meu estômago apertar, não de medo, mas pelo peso daquilo. Aquela declaração não só mudou o clima, como também reescreveu as regras. E então Sr. Álvaro fez algo que abalou completamente a estrutura. Ele se voltou para Leandro, colocou a mão firme no seu ombro e disse: Meu filho está estagiando disfarçado neste trimestre, sob o radar do RH, com minha aprovação. Por um instante, nada aconteceu. Apenas Rogério piscando, como alguém que pisou num ancinho à frente de uma plateia. Ele tentou rir, aquela risada fácil e vazia que as pessoas usam para escapar de um pesadelo. Espera, ele... Nossa! Quer dizer, isso é ótimo, uma ótima experiência para ele, certo? Ninguém riu com ele. Nenhum investidor, nem mesmo o assistente que tomava notas no canto da sala. Sr. Álvaro não se deu ao trabalho de responder. Voltou-se para a mesa, falando com o grupo. Estamos avaliando mais do que apenas projeções de crescimento. Estamos observando a cultura de decisão, a ética. O rosto de Rogério se esvaziou em câmera lenta. Eu não sabia, disse ele. Se eu soubesse que era esse o ponto, interrompeu o Sr. Álvaro calmo como um juiz. Era para liderar com integridade, não com aparência. A temperatura da sala caiu 10 graus. A boca de Rogério se abriu, fechou, abriu novamente, sem palavras. Apenas pânico silencioso. Sr. Álvaro se voltou para mim, não com pena, nem condescendência, mas com determinação. Renata, podemos conversar em particular depois disso? As palavras soaram como trovões silenciosos, do tipo que faz o vidro tremer sem estilhaçá-lo. Não me movi. Não de imediato. Meu cérebro ficou para trás. Não tinha planejado isso, nem ousado imaginar. Mas lá estava, aquela lenta transição da humilhação para o calor, do calor para a clareza e da clareza para algo que eu não sentia há muito tempo. Poder. Poder de verdade. Não aquele transmitido por um gerente que copia slides, mas o poder conquistado em silêncio, com suor, deixando o trabalho falar mais alto que qualquer política. Rogério tentou salvar a situação. Claro que tentou. Vamos respirar fundo, desabafou ele. Há muitas partes em movimento, prazos, coordenação. Estou fazendo o que achei melhor para a equipe. Gesticulou vagamente para a mesa. Pro nada. Estou investido nesta empresa. Dediquei meu tempo, meus finais de semana. Sr. Álvaro nem olhou para ele. Virou-se para o assistente. Vamos para o próximo ponto da pauta? Terminaremos a revisão da rodada mais tarde e depois um último olhar para mim. Renata, me dê 5 minutos quando terminarmos. Assenti apenas uma vez. Não falei nada, não sorri, mas por dentro senti a engrenagem da mudança se encaixar. Rogério sentou-se novamente como alguém que não sabia se ainda havia chão sob seus pés, sem parecer arrogante. Permaneceu em silêncio, escuro como uma tábua, mãos cruzadas, como um soldado descansando após uma missão. E eu fiquei parada, em silêncio, mas desta vez não estava invisível. No instante em que a reunião terminou, a sala não se esvaziou, ela se transformou. Os investidores recolheram silenciosamente pastas e anotações, evitando cuidadosamente Rogério, como se fosse uma poça de más decisões e contas não pagas. A energia havia mudado. Um deles disse isso em voz alta, mas todos sentiram. Rogério Paiva, o rei dos jargões em salas de conferência, acabara de entrar em sua última reunião vestindo o trabalho alheio como se fosse seu terno, e as costuras estavam arrebentadas. Esperei encostada na parede dos fundos enquanto saíam. Leandro passou primeiro. Nada disse, apenas fez um leve aceno de cabeça, mais como confirmação que despedida. Então o Sr. Álvaro se levantou e gesticulou em direção ao corredor. Vamos?
Saímos juntos, passos lentos e deliberados, cada passo ecoando como sinais de pontuação em azulejos. Rogério se arrastou atrás de nós, provavelmente tentando recuperar algum resquício de controle que acreditava ainda pairar no ar. Senhor Álvaro, escute, começou, com um tom desesperado infiltrando-se na voz como um mofo. Não vamos apressar isso. Tenho certeza de que podemos... Ele não terminou. 2 homens com coletes de segurança saíram da alcova do elevador e permaneceram em silêncio entre ele e nós. Nenhuma aspereza, vozes normais, apenas presença. Rogério congelou e tentou uma risada fraca. Sério? Isso é desnecessário, não acha? Senhor Álvaro nem se virou. Continuou andando. Eu também. E Rogério apenas ficou parado. Um homem que passou a carreira inteira vendendo o esforço dos outros como se fosse seu. Agora, preso em um corredor, sem ninguém para acreditar nele. Ao chegarmos na sala de conferências privativa, Senhor Álvaro abriu a porta e a segurou para mim. Entrei. A sala era menor, mais silenciosa, do tipo usada para conversas de verdade, aquelas que terminam com assinaturas, apertos de mão ou despedidas. Ele não se sentou. Eu também não. Estamos aumentando nossos investimentos, disse, firme, mas estamos fazendo mudanças na liderança. Assenti uma vez, tentando não demonstrar o tremor no peito. Você, continuou ele, liderará a estratégia de produtos imediatamente, com total autoridade sobre roteiro, orçamento e estrutura da equipe. Prendi a respiração, engoli em seco e encarei seu olhar. E Rogério? A boca de Senhor Álvaro se contraiu, algo entre um sorriso irônico e atestado de óbito. O RH está avaliando várias violações éticas. O nome dele não constará mais em nada daqui para frente, nem na vaga de estacionamento. Virou-se para a janela, como quem segue em frente. Fiquei ali por mais um segundo, processando as palavras. O turno da justiça corporativa não era quente nem frio, mas cirúrgico. Darei seu contato ao departamento jurídico, acrescentou. Espere formalidades até o fim do dia. Assenti novamente, ainda sem sorrir. Isso viria depois. Ele estendeu a mão. Segurei firme. Real, nada performático. Então saí. De volta ao corredor, passando por salas de reunião e portas de vidro onde todos fingiam não bisbilhotar, pela sala de descanso onde Rogério costumava dar ordens como o rei de baile de formatura de calça caque, passando pelo pôster no saguão com uma citação sobre inovação que ninguém jamais leu, e lá, encostado casualmente na mesa da recepção com uma xícara de café pela metade, estava Leandro. Olhou para mim e ergueu a xícara em saudação, um gesto silencioso, quase preguiçoso, mas que dizia tudo. Não retribuí a saudação, apenas o encarei por um instante e segui andando. Sem exultação, sem microfone caindo, apenas passos ecoando no chão. Uma porta se fechando atrás de mim e a compreensão silenciosa de que não venci gritando mais alto. Venci por ficar e deixar a verdade falar mais alto que o homem que tentou escondê-la. Essa história mostra que, no ambiente corporativo, nem sempre os resultados imediatos são o mais importante. A coragem de expor a verdade, mesmo quando ninguém espera, revela caráter e liderança real. Leandro e Renata provaram que dados e integridade pesam mais que apresentações polidas e discursos vazios. Ao mesmo tempo, Sr. Álvaro Ferraz nos ensina que líderes de verdade avaliam não apenas números, mas a ética e a tomada de decisões de suas equipes. Cada silêncio, cada gesto, cada escolha tem impacto e influencia a dinâmica do grupo. A narrativa reforça que a verdade pode ser silenciosa, mas é poderosa, e que às vezes o momento de mostrar coragem define não apenas uma carreira, mas toda a cultura de uma empresa. A maior lição da história é que a integridade e a transparência sempre se destacam, mesmo em meio a aparências e pressão.
Tentativas de manipular ou esconder informações podem trazer ganhos momentâneos, mas a verdade, quando exposta de forma clara e estratégica, transforma a percepção de todos ao redor. Leandro e Renata demonstram que conhecimento aliado à coragem é uma arma poderosa e que quem lidera com ética inspira confiança e respeito. Já Rogério Paiva mostra que esconder erros ou depender apenas de apresentações polidas não sustenta a autoridade real. Por fim, Sr. Álvaro Ferraz reforça que líderes eficazes reconhecem o mérito, estimulam a responsabilidade e estão atentos à cultura e valores da equipe, lembrando que resultados sem integridade não duram. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Renata ou Leandro, teria coragem de expor os dados cortados diante de toda a equipe? Qual decisão de Sr. Álvaro Ferraz você considera mais impactante? A avaliação da integridade ou a mudança na liderança? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você gostou da história, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias cheias de tensão e reviravoltas corporativas.